paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar em uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 34, que diz o seguinte: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e a humilhou. Amém? Hoje nós vamos meditar na vida de Diná. Quem foi Diná? Diná era a filha mais nova, caçula de Jacó. Jacó teve 11 filhos, Depois de Diná ele teve Benjamim. Antes de Diná, Jacó teve 11 filhos homens, e foi a única filha que Jacó teve com Leia. Ela era a mimada da família, ela era a menina da família, aquela que o pai dava toda a atenção, todo o carinho. Eu acredito que, como menina, era muito bem cuidada, muito paparicada. Os irmãos tinham um zelo muito grande por ela. Lá na frente a gente vai ver que o que os irmãos dela fizeram para se vingar da violência contra ela. Realmente eles amavam muito ela, e paparicavam muito Diná. Diná vivia no meio de uma família onde Jacó era um homem de Deus, um homem que tinha promessa de Deus, e criada nesse meio onde havia amor por ela, havia palavra, havia Deus. Mas em meio a tudo isso, a gente vê um erro de Diná. E por causa disso, acabou levando Diná para um caminho muito triste. Vamos ver que o primeiro erro de Diná foi a curiosidade. Ver como eram, ou ter amizade com as filhas daquela terra. Aquelas mulheres que Diná, aquelas jovens que Diná queria ter amizade, não tinham o mesmo costume de Diná. Pelo contrário, aquele povo era pagão. Eles passavam os filhos pelo fogo, ofereciam a Deus sacrifícios a deuses estranhos. Aquelas moças que Diná queria ser amiga nada mais eram do que mulheres que não amavam o Deus de Jacó, o Deus do pai de Diná. Era com aquelas pessoas, aquelas jovens, que Diná queria ser amiga. E Diná, por causa da curiosidade, a curiosidade de conhecer o mundo, a curiosidade de ter relacionamento com pessoas que não serviam a Deus, então ela sai de casa. Diná provavelmente escapou saindo sozinha. Ela desobedeceu. Ela não foi submissa ao pai, que com certeza tinham ordens restritas, dizendo que você não pode sair. Tanto é que eles não aceitavam se casar com povos estrangeiros. Então ela tinha ordens para que ela ficasse ali, mas ela desobedeceu a ordem do pai. Então foi o segundo erro que eu vejo que Diná cometeu. O primeiro foi querer amizade com pessoas do mundo. Então a curiosidade a levou a sair do território onde ela era protegida, onde ela era amada, onde ela era querida, onde tinha a palavra de Deus, onde tinha a proteção do Senhor, a proteção da família. E ela sai dali, e a desobediência, junto com a curiosidade, junto com o desejo de ter amizades de pessoas que não serviam a Deus, a levou, enquanto ela estava indo, a Bíblia diz que Siquém era um príncipe, filho de Amor. Siquém era um príncipe de toda aquela terra. E Siquém viu ela
E a Bíblia diz que Siquém a humilhou, deitou-se com ela, ele violentou Diná. Essa jovenzinha, Diná, ela foi terrivelmente abalada. Eu creio que a vida dela mudou radicalmente, destruiu o sentimento de Diná, destruiu a pureza de Diná. Por causa da curiosidade de Diná, ela destruiu a própria vida, né? A Bíblia diz que depois de humilhá-la, depois de estrupá-la, violentá-la, Siquém, ele se enamorou da jovem e quis se casar com ela. Quando os irmãos sabem disso, eles estavam no campo, quando eles voltam para casa, né, logo o pai de Siquém e Siquém chegam para Jacó pedir a mão de Diná em casamento. Depois de ter feito tudo isso com ela, ele vem para pedir a mão de Diná em casamento. Simeão e Levi, eles tomaram as dores de Diná. Quando o pai de Siquém, que era Amor, e Siquém, que era o príncipe daquela terra, vieram pedir a mão de Diná em casamento na casa de Jacó, mesmo depois de Siquém ter feito tudo aquilo, Levi e Simeão, eles falaram sim, nós vamos dar a nossa irmã. Eles falaram juntamente com o pai e com os outros irmãos. Mas o pai não sabia do plano que Levi e Simeão tinham bolado. Eles disseram, a gente aceita sim, a gente aceita, mas desde que vocês se circuncidem, todos os varão, todos os machos da terra de Siquém, eles deverão se circuncidar, porque o nosso povo é circuncidado. Os nossos homens são circuncidados. Nós não podemos casar nossas filhas com homens que não são circuncidados. Então, se vocês se circuncidar, nós nos aparentaremos com vocês. E nós vamos dar nossas filhas, vocês, a filha de vocês, e nós podemos ser tudo uma família só. Por trás dessa proposta, que parecia muito boa aos olhos do pai de Siquém, na verdade estava um plano maligno e terrível contra o estrupador e toda aquela terra. A Bíblia diz que eles acharam bom o plano de Simeão e de Levi, então eles vão para casa e anunciam em toda a cidade, vamos nos circuncidar e nós nos aparentaremos com Jacó, né, e sua família. Enquanto eles se circuncidam, o terceiro dia é o dia mais terrível para o homem, né? Dá muita febre, muita dor, terrível as dores. A Bíblia diz que Simeão e Levi, eles entram na cidade e eles atravessam todos os homens ao fio da espada. Eles matam todos os homens da cidade, sem os moradores poderem se defender. Olha a destruição que causou. Aparentemente era inofensivo à curiosidade de Diná. Aparentemente era inofensiva a desobediência aos pais. Não, era só para ter uma amizade no mundo. Aparentemente era inofensivo, além da curiosidade, da desobediência, ter amizades das meninas. As outras meninas, o que tem? Não tem problema nenhum, quem sabe ela possa ter pensado. Mas quando a gente vai ler e ver o que o pecado ele gerou para ela a desonra da vida de Diná. Uma mulher que não era virgem, era uma mulher que não estava fadada a não se casar. E era triste uma mulher que não se casasse, porque se uma mulher não se casasse, ela não teria um futuro. Antigamente não era como hoje, era necessário uma mulher se casar e ter filhos, então você seria uma mulher de sucesso. Por causa da desobediência, dos erros de Diná, ela gerou sua desonra, sua própria desonra, também gerou um dos piores massacres por vingança. A sua família foi odiada por todas as nações vizinhas, todas as nações ao redor
A Bíblia diz que queriam acabar com o povo de Jacó. Perceba que às vezes a gente toma algumas decisões por causa da curiosidade, pela desobediência, pela insubmissão a Deus, insubmissão aos nossos líderes, insubmissão aos nossos pastores, insubmissão à palavra, insubmissão aos nossos pais, insubmissão, quem sabe, ao chefe na empresa. A gente pensa que não tem problema, que a gente está na razão e não tem problema nenhum, mas lá na frente a gente vai ter consequências, e as consequências não foram só de Diná. Além da desonra para a vida de Diná, ela acarretou para sua família o ódio de todas as nações vizinhas. Depois de Jacó saber de tudo que os filhos fizeram, destruíram, acabaram com a cidade, então Jacó levanta o altar ao Senhor e pede socorro para Deus. Então Deus, ele lançou o terror dele sobre todas as cidades que estavam em volta deles, e eles não seguiram após os filhos de Jacó. Isso mostra para nós o quanto nós precisamos depender de Deus. Se Diná continuasse na casa do pai, ficar embaixo da promessa, onde a palavra não saia debaixo da promessa do Senhor. O Senhor está com você até quando você obedecer Ele. Quando você desobedecer, não tem como Deus prosperar o caminho de alguém que desobedece. Então o inimigo, ele entra através da brecha da desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, aos nossos superiores, quando a gente usa de insubmissão, o Senhor olha para nós e vê a mesma doença de Lúcifer, que se revoltou contra Deus e não quis se submeter. Que nós venhamos se submeter. Não acarrete sobre a tua vida desonra. Deus quer te honrar na face da terra. Deus quer te engrandecer na face da terra. Sim, Deus quer prosperar, sim. Mas antes de qualquer coisa, não há prosperidade, não há bênção, não há, pelo contrário, a maldição, a humilhação, para quem não se submeter à vontade de Deus, à palavra do Senhor. Quem não se submete à autoridade, quem levanta o calcanhar contra as autoridades, depois de nós observar os mandamentos do Senhor e praticar e pôr em prática o que a palavra do Senhor diz, que é nos contentar com o que temos, não fazer como Diná, estar descontente com o que ela tinha e vai procurar fora. Não procure fora o que você já tem dentro de casa. Ela pensava que teria outras amizades e seria melhor para ela. Ela esqueceu de ver que dentro da casa dela ela tinha irmãos que a amavam. Ela esqueceu de ver dentro da casa dela que tinha um pai que a amava. Ela era a filha mais nova, a filha do coração. Que nós não venhamos rejeitar o amor de Deus na nossa vida. Seja submissa. Não deixe a curiosidade do mundo buscar coisas que há no mundo que não servem para você. Aquele que não fala a tua língua não é para você. Aquilo que não te pertence não é para você. Continue embaixo da submissão a Deus, aos líderes, e você terá a prosperidade do Senhor. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido com Diná, tanto quanto eu aprendi. Que nós venhamos agradar ao nosso Deus e a bênção dele vai ser sobre a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.